Olá, sejam bem-vindos ao último e 27º vídeo da série Aprofunde-se como um ser energético. Já trago a numerologia aqui, né? 2 mais 7 dá 9, completa ciclos, términos, graduações. Então, é o final, mas é o final porque vai ter um novo começo de algo. Sempre tem, se Deus quiser. Então, hoje, no 27º vídeo, a gente vai estar falando da última camada do DNA, ou a camada 12. Eu expliquei há 2 vídeos atrás que é a camada 10, 11 e 12, elas estão trabalhando em conjunto, elas são o pano de fundo da criação, como se fosse a panela que cozinha a sopa das outras camadas. Elas são super interdimensionais. E a camada 12, que o nome que Kryon deu, é a camada do Deus Todo-Poderoso. Então, toca a vinheta que a gente vai entrar daqui a pouco nessas informações aqui que são muito especiais. A camada 12 é chamada em hebraico de El Shaddai. Vocês podem ver na ilustração, e todas essas ilustrações, eu até esqueci de mencionar anteriormente, elas foram intuídas e canalizadas pelo Elan Cohen, que ele é genro da Peggy Phoenix Subaru. Então ele trouxe uma representação gráfica, um pouco talvez das energias dessa camada. No caso, os nomes em hebraicos foram trazidos, óbvio, por Kryon, falando em geral da energia dessa camada. Lembrando que não é uma tradução literal do hebraico, sim do que representa a energia. Então, El Shaddai, na interpretação de Kryon, é Deus. Deus Todo-Poderoso, o Deus interno. De acordo com ele, que é a camada de Deus, a mais divina, e certamente é a camada do Deus interior. Então, tá óbvio, tem muitas camadas divinas que ele fala, mas essa é a 12ª, a última, que tem a vibração mais elevada de todas elas. Então, ele fala assim, não esperem que essas camadas, né, façam nada, tal como o seu lar não faz alguma coisa. Elas lhe trazem, óbvio, te brinda com paz, te brinda com refúgio, é uma sensação de estar em casa. Ou seja, a casa não está se movimentando, a janela está ali, mas ela te traz uma sensação, ela te traz um conforto simplesmente pela própria existência. Então, no caso, Kryon diz para deixar que a camada de Deus seja um lar para a gente. Mas, ao mesmo tempo, né, Kryon traz essa reflexão, e aqui eu estou lembrando que são as informações canalizadas, né, por Lee Carroll, o canal original de Kryon. E é uma perspectiva de várias perspectivas possíveis. Tá? E a pergunta que Kryon faz é quem é Deus? Ele pergunta pra gente, quem é Deus? E a mais comum descrição de Deus, de acordo com ele, né, vendo a humanidade, independente do sistema de crenças, é que Deus está associado a uma energia que representa o amor. Então, o melhor, vamos dizer, que Kryon fala que a gente pode fazer para definir Deus, usar palavras, né, desses atributos divinos como amor, compaixão, carinho, tenderness, que eles chamam, né, que tem a ver com carinho, também uma doçura e benevolência. No entanto, o que Kryon traz para a gente? Todas essas palavras são sobre emoções. E Deus não é um ser humano. Deus não tem emoções humanas. Então, Kryon fala que Deus diz respeito a um estado de ser, um estado constante de ser. Então, a maioria de nós não consegue nem conceber a realidade de Deus que está para além da nossa razão, além da nossa capacidade de entender. Em vez disso, grande parte das pessoas, e eu me coloco até mesmo eu quando era mais novo, pequeno, para entender, a maneira mais fácil de entender é humanizar Deus. Então existe uma realidade que é a humanização de Deus. E essa humanização de Deus faz até mesmo que muitas pessoas não acreditem em Deus. Como dizia um rabino muito famoso, agora não lembro o nome dele, e vários cabalistas falam isso também, que esse Deus que o ateu não acredita, eu também não acredito. Ou seja, esse Deus personificado como um humano,
Eu também não acredito, porque Deus está muito além da nossa compreensão, está muito além do que a gente possa imaginar. A essência divina, a gente não tem nem como acessar isso numa forma racional. Então, tudo que a gente criar vai limitar a existência. Cryon traz pra gente assim, ó, se nós fôssemos cachorros, Deus seria um grande cachorro. E todos os anjos iriam se sentir e se comunicar um cheirando o outro. Tamanha é a humanização, né? No caso ali vai ser a cachorrização da humanidade, né? E muitas pessoas têm aquela imagem mitológica, né, de Deus, principalmente associada a um Deus que está lá em cima, Zeus, né, jogando raios, né? E é isso que Deus significa para muitos. Mas, no entanto, Deus é infinito. É a fonte criativa, é a inteligência cósmica de todo o universo que transcende a criação, mas ao mesmo tempo está imbuído na criação. É o amor com A maiúsculo, né? Central de todas as coisas. Ele é infinito, óbvio, em suas partes, mas ele é específico na sua identidade. E aí Cryon faz algumas perguntas para a gente refletir, né? Até para quebrar alguns paradigmas que a gente tem, né? E fica com medo às vezes. Você pode agradar Deus? Daí Cryon responde não. No entanto, grande parte das pessoas gasta metade da vida tentando agradar Deus. Então, se tu acredita, se eu acredito que tem um pedaço de Deus dentro da gente, a gente está se juntando a um Deus num estado de ser ou você não é. Então, é muito mais nesse sentido de que, então, quando tu entra em contato com o teu núcleo, tu sente essa força infinita, tu sente o Deus dentro de ti e tu percebe que está tudo bem. Então, tu percebe que é imortal também. Então não tem uma questão de agradar a Deus ou não. Outra pergunta: Deus pode se decepcionar? A resposta de Cryon: não. O amor incondicional nunca pode ser desapontado. O amor divino não é condicional. Deus pode julgar? Pensem bem, Cryon falando, se Deus é ação compassiva, incondicional e amor, então não tem julgamento. O julgamento é um atributo humano. Tá, mas Deus pode estar bravo? Cryon responde: não. E, no entanto, as escrituras trazem muitas histórias de Deus que está com raiva. Os cabalistas tentam mostrar muito isso, né? Que a linguagem das escrituras ela é uma linguagem humana e tu não pode interpretar ela literalmente. Por isso que eles falam que as escrituras, por exemplo, têm pelo menos 4 níveis de expressão, sendo que literal é um deles. Então pensem numa comunicação divina através de uma linguagem humana, mas ela é metafórica e tem uma profundidade muito maior por trás, então não pode ser entendida literalmente. Outra pergunta que Cryon faz: Deus pode ter guerras no céu? Não, isso é uma interpretação humana. Pode ter uma hierarquia linear nos céus? Não, é multidimensional, não tem hierarquia linear. E é isso que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Então eu vou finalizar esse último vídeo trazendo informações de uma canalização que Cryon trouxe, que é tudo sobre Deus. E nesse ponto, nessa canalização, não sei se foi uma ou várias canalizações que tiveram, Cryon apresenta 11 pontos em honra a todas as pessoas, a todos que se conectam com a energia, 11 pontos sobre Deus, tá? Que a gente precisa saber, eles dizem que é importante. 3 desses pontos é sobre quem é Deus, né? Óbvio, dentro das limitações para chegar perto. Outras 3 sobre o jeito de como Deus trabalha. E 4 sobre mal entendidos sobre Deus. E é aqui que a gente vai entrar com o número 1. A pergunta que é feita: Deus pode definir? Óbvio que Deus não tem uma definição. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode perceber que é uma energia também que representa o amor. Deus é infinito. E infinito não no sentido de quantidade matemática, é para além da matemática. E também chamar de Deus de energia também é limitar. Deus é muito mais do que energia, é muito além disso. De acordo com Cryon, Deus é essa inteligência cósmica e criativa do universo, é o amor central de todas as coisas.
E Deus é infinito nas partes, mas específico na sua identidade. Então, se tiver faltando uma parte de Deus, então Deus não existe. E muitas das partes estão aqui. Então, seria muito grandioso se eu dissesse, se com Crayon falando no caso, assim, né? Se alguém dissesse que se tu deixasse de existir, Deus também deixaria. Isso é interessante de se pensar, né? Então, Deus é essa fonte inteligente e criativa. E Deus sendo essa fonte inteligente e criativa, e você estava aqui, eu estava aqui como alma, quando a Terra foi posicionada e criada, é porque a gente também foi parte de Deus. Isso é o primeiro ponto que Crayon traz. Número 2, entrando aqui na segundo ponto que Crayon traz dos 11 pontos. Deus é uma parceria e não uma entidade singular. Não é um ser que está lá nos céus, né? Tu pode até orar para Deus ou ter uma imagem de Deus, mas ao mesmo tempo Deus é tipo infinito, espetacular em números, como uma legião de luz, e no entanto é um parceiro para ti mesmo. Então tu podes descobrir quem é enquanto tu estás aqui. Porque se tu pode descobrir quem é, muda também a realidade do planeta. Percebe que o que acontece aqui no planeta é parte de uma solução necessária do universo. Se tu descobre realmente quem é quando tu está aqui, tu está em contato também com esse infinito em todas as partes. E isso é uma solução, né, que só pode ocorrer se a gente utilizar o nosso livre-arbítrio. A maioria dos humanos, a maioria das pessoas não percebe que é divina. E esse é o processo de perceber essa divindade dentro de si. É isso que a gente é, como o Crayon fala. E nós somos parceiros do cosmos nesse processo. Nós somos parte desse cosmos e justamente nesse plano divino de transformar a escuridão do planeta. Ponto número 3 que Crayon traz aqui pra gente, né? Então, o Crayon fala que Deus é uma coleção muito grande de entidades universais, cuja a energia dessas entidades parece com a tua, parece com a minha, com a nossa. E ele fala que tem essa mestria no nosso DNA e a gente tem as mesmas ferramentas que os maiores mestres do planeta tinham. Pensa bem, isso é uma reflexão que ele traz. Quem é o teu mestre preferido da história? Lembra que esse mestre ele era humano. Todos eles eram apenas humanos que tinham o quê? Ativadas todas as ferramentas nas caixas de ferramenta espiritual. Tinham as camadas do DNA ativadas. As mesmas que vocês têm agora disponíveis. Então, o ser humano decide por si próprio, né, quem ele é, o quão grande deseja ser e o que deseja ser. Falando aqui num sentido de alma, não num sentido de grandiosidade egóica. Por quê? Porque nós somos parte de Deus. Tu és parte de Deus e eu sou parte de Deus. Né? Vamos entrar agora, então, num outro ponto que é importante, que Crayon fala que é a forma como Deus trabalha. E no caso, a gente está falando aqui do quarto ponto apontado por ele. Então, esse quarto ponto falam que todos os milagres que a gente conhece nesse planeta e que afetam a humanidade, eles foram criados por seres humanos. Conectando um pouco com o número 3 que a gente estava falando antes, né? São humanos, homens e mulheres trabalhando por humanos, mudando a vibração do planeta. Deus não envia um anjo para realizar o milagre, não importa o que diz a mitologia. São os seres humanos que fizeram isso com todo o trabalho divino como canais de divindade. Isso é um paradigma e uma informação que Crayon traz para a gente. Então, a pergunta que ele nos faz é o seguinte, ele, ela, isso, porque Crayon não é do gênero, né, masculino, engloba também, faz parte da totalidade. Eu falo aqui para facilitar a nossa comunicação e o costume na cultura que eu aprendi, tá? Então, tu já pensaste que talvez tu tenha sido um milagre na vida de uma pessoa em algum momento? Já pensaram sobre isso? Sem nem saber. Então, Crayon fala justamente, né, que não precisa fazer
com que essas pessoas acreditem em algo, não precisam também curar ninguém conscientemente, né? A gente não precisa decidir nem pode decidir pelos outros. Tudo que a gente pode fazer nesse sentido, como o Cryon fala, é permitir que eles vejam a cura por eles mesmos, e a gente pode ser exemplos nesse sentido. Então imaginem se a gente pudesse carregar e manifestar tanta luz que essas pessoas pudessem enxergar Deus dentro da gente, um Deus dentro de ti. Então elas poderiam pensar e perceber que elas podem usar essa luz para iniciar os próprios processos, que essa luz também está dentro delas, né? E imagina se elas podem ter esses milagres dentro da vida, se nós podemos ter esses milagres dentro da vida. Não daria um passo para trás e agradeceria a Deus? Sim. Agradeceria, diria, nossa, isso é sensacional, isso é maravilhoso, obrigado, meu Deus, obrigado. Mas tu não teria nenhuma ideia de que foi tu mesmo que permitiu que aquilo acontecesse, que abriu a porta para eles. Essa é a forma como Deus trabalha, Cryon está dizendo. Deus trabalha através de ti, Deus trabalha através de mim, trabalha através dos seres humanos. E a forma como Deus trabalha é através da divindade do ser humano na Terra. Então, Cryon diz que não há outra forma. Quer ver Deus se manifestando, tem que ser através até mesmo dos humanos. Está dizendo nesse momento planetário. Óbvio que Deus não tem limitações, mas essa é a forma como o jogo funciona de acordo com o Cryon, como esse plano da criação funciona. Então, nós somos pedaços de Deus, emanações de Deus, né, que estamos aqui para elevar a vibração do planeta através de resolver esses quebras-cabeças que a gente tem. Então, de acordo com o Cryon, não tem uma entidade de Deus que desce e toca os seres humanos. São os seres humanos que, através do próprio livre-arbítrio, permitem que a luz de Deus flua através deles, se transformam canais puros, canais translúcidos dessa energia divina. E é assim que Deus trabalha na humanidade, através dos seres humanos no planeta, que, através desse chamado interior, chamado de si mesmo, dos trabalhadores da luz, começam a manifestar. Quinto ponto com relação ao jeito de Deus, tá? Cryon fala que não tem nenhum julgamento de Deus pelas ações enquanto a gente está na Terra. Deus é infinito amor incondicional. Não tem nenhum julgamento, pois os seres humanos eles são responsáveis pelo que eles fazem. Existe algo que nós acordamos de vir aqui, é que todas as ações que a gente faz têm consequências e nós escolhemos esse jogo. Nós estamos trabalhando com as energias do ir e vir. Das energias daquilo que tu emana volta para ti também. Então nós fomos enviados aqui para podermos decidir entre luz ou escuridão. Se a gente escolher escuridão, essa decisão é nossa. É para isso que a gente veio, faz parte do livre-arbítrio. Deus não vai julgar, então, no teu livre-arbítrio. É parte do teste, é parte do quebra-cabeça. Isso cria respostas que são necessárias para o cosmos e afeta todo o cosmos. O número 6 diz respeito à comunicação com Deus. E nesse caso, Cryon fala nesse funcionamento, o jeito de Deus, que a comunicação com Deus ela é direta, de ser humano com Deus, de ser humano com o infinito. Ele fala que a gente não precisa sentar num grupo para se comunicar, que a gente tem essa ligação direta. A gente não precisa escrever sobre isso, passar para uma outra pessoa para que ela leia e converse com Deus, um intermediário. Tá? A gente tem essa comunicação e está aqui para ativar essa comunicação direta. Então não tem um tempo certo para fazer isso ou um tempo errado para comunicar com Deus, porque a comunicação é sempre no agora e tem essa disposição. E a gente pode comunicar com Deus justamente agora. Vou colocar uma para vocês aqui na tela. Querido Deus, me mostra o que é real. E é isso que Cryon fala para a gente. God, show me what's real. Deus, me mostra o que é real. Conversa com essa divindade, o Deus dentro de ti, porque tu é uma emanação do infinito e se comunica com ele, se comunica com isso, com essa fonte criativa ou com ela, né? Ela, ele, isso, tudo, né? Isso faz o quê? Isso inicia, Deus, me chama o que é real. Isso faz iniciar um processo que é divino.
Ele pode ser rápido, ele pode ser lento, porque a gente também influencia. E vários grupos, entidades, outras partes na nossa alma começam a auxiliar no processo, começam a trazer as sincronicidades. E aí a gente entra justamente no número 7. E o número 7 que Kryon traz para a gente é muito simples e que ele deixa bem claro e quer falar: ninguém na Terra precisa sofrer por Deus. Ele fala que esse não é o jeito de Deus. A saúde pode estar sofrendo em alguma coisa, a gente pode estar sofrendo alguma coisa, eu tenho um relacionamento sem solução, mas o que a gente precisa entender, como o Kryon fala, é que o sofrimento é algo que a gente faz muito bem, mas faz por conta própria. Não é Deus punindo a gente por algo. Nós geramos esses mesmos sofrimentos na nossa vida num nível um pouco mais profundo. O número 8 que Kryon traz aqui pra gente é que Deus não requer ou não deseja nenhuma adoração de algum tipo. Óbvio, as pessoas sentem essa grandiosidade e o toque, então vão lá, a gente se ajoelha, até mesmo constrói grandes prédios, estátuas. E Kryon fala: abençoado é o ser humano que procura por Deus e encontra amor. Abençoado é o ser humano que toma a mão de Deus metaforicamente e permanece como um parceiro em igualdade. Esse é aquele que vai ter a vida longa, que caminha em equilíbrio. Esse é aquele com mestria interior, com quem as pessoas todas querem estar, ou seja, conecta com o Deus dentro de ti. Se é para adorar, adora o Deus dentro de ti, que não tem nada a ver com o próprio ego, com o próprio corpo, tem a ver com aquela essência divina que habita, ou a faísca divina, como os cabalistas falam. Tocar essa parte. Número 9, quase chegando aqui no final. Número 9 é que Kryon traz pra gente assim uma reflexão com relação a quanto tempo de estudo a gente precisa para fazer isso, né? Para conectar-se com Deus. Que tipo de treinamento a gente deveria ter para abrir essa porta de interdimensionalidade dentro do DNA? Ele pergunta também, por exemplo, quanto treinamentos mestres da Terra já tiveram? Né? Mas é uma pergunta meio irônica que ele faz, né? Em quais escolas eles se graduaram? Então eles falam assim: meus queridos, essa é uma forma de amor, né? Meus queridos, vocês têm a escola no seu interior, vocês não precisam, a gente não precisa ir numa escola, num lugar para reconhecer a própria face. Ou para até mesmo para tocar aquilo que é chamada da mão de Deus. Não que Deus tenha uma mão, mas tocar o Deus dentro de si. A gente não precisa de uma escola. E não se engana, porque ele fala que é nessa nova energia tem processos que vão ajudar a desenvolver a habilidade de melhor reconhecer a mestria interior. Mas o que elas estão fazendo é te ajudar a exercitar novas ferramentas no teu DNA. Até mesmo esses vídeos são formas e caminhos para que se conecte dentro de si, para simplificar isso, ajudando a utilizar as próprias ferramentas de consciência. É isso que Kryon traz para a gente, e a gente tem que se lembrar disso, que é complexo o processo? É, mas ele é simples ao mesmo tempo. Tão simples que a gente pode conectar diretamente de uma forma com intenção pura do âmago na nossa alma diretamente. Eu lembrei de uma história agora, que até não estava no meu script aqui mental de fazer, era de que um homem simples uma vez chegou para o Baal Shem Tov, que é um grande cabalista, né, o fundador talvez do movimento racídico, né, dos cabalistas racídicos, e chegou um judeu simples para ele, né, falou: olha, mestre, eu queria aprender a rezar e eu queria que tu me ensinasse a ordem das orações e tal. E o óbvio mestre Baal Shem Tov começou a ensinar ele, escrever em alguns papéis, e ele foi levando os papéis. Quando ele viu, ele sem querer, ele derrubou todos os papéis. O Baal Shem Tov estava observando ele quando ele estava voltando para casa. Só que nesse caminho de voltar para casa, ele sem nem perceber, passou por cima de um rio mesmo, sem nem se molhar.
E aí ele voltou para o Baal Shem Tov e falou assim, mestre, eu perdi aqui a ordem das orações, tudo que tu tinha me colocado, das intenções. Ele falou assim, meu amigo, pode ficar tranquilo que tu não precisa dessas ordens das orações. Eu estava te observando com esse nível de fé, com esse nível de conexão com o infinito que eu vi, tu caminhando e conectado com essas energias divinas. Pode esquecer esse tipo de ordem das orações, porque a tua conexão pura e simples, direta com o Criador, faz milagres. Vamos para o número 10, o penúltimo ponto que Crayon traz para a gente com relação a Deus. E nesse ponto ele traz aqui que, e talvez seja importante para esse momento planetário, é que Deus não é político. Não entendam mal o que ele está dizendo aqui, ele fala muito isso. O que ele quer dizer é que o melhor cidadão é aquele que encontra compaixão na sua vida. Então tu podes imaginar, né, uma terra onde os humanos se importam uns com os outros, não importando de onde vivem, e é isso que ele traz nesse 10º ponto. E o último ponto, 11º ponto, falando mais no sentido do que Deus quer. Então, o que Deus realmente quer, de acordo com o Crayon, é que cada um de nós, tu, eu, por conta própria, vejamos quem realmente somos. É isso que ele quer. E ele diz que precisa dessa bravura e coragem, é isso que é necessário. Porque essa crença vai particular, vai mudar tudo para sempre. Isso é o livre-arbítrio, tudo gira em torno disso. E ele traz e faz algumas perguntas, né? O quão grande é Deus? Deus é suficientemente grande para ter criado o universo, mas ao mesmo tempo suficientemente pequeno para conhecer o teu nome. É suficientemente pequeno para estar aqui hoje. É suficientemente pequeno para estar junto com vocês enquanto vocês estão vendo esse vídeo. Ele é suficientemente grande para ter criado múltiplos e múltiplos universos. Esse não é o único universo, de acordo com o Crayon. Trilhões e trilhões de entidades angelicais que se expandem muito mais além daquilo que a gente possa imaginar. Níveis de dimensionalidade que a gente não pode conceber. Imensamente grande, grande até é limitador para falar sobre algo que é infinito. Entretanto, é suficientemente pequeno para amar a todos nós. Deus é maior do que qualquer coisa que a gente possa conceber. Mas, entretanto, contudo, todavia, ele é suficientemente pequeno para viver, como para viver dentro do coração. Ele é grande e infinito, mas ele é suficientemente pequeno para estar presente dentro do nosso coração. E aqui eu convido vocês para fazer uma última intenção associada à camada 12, apesar de a gente estar falando com a camada 12 aqui, que é a camada do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, ela vai muito além da ativação da própria camada. Ela vai muito além. Eu faço essas afirmações, essas intenções todos os dias. E isso é um bálsamo para a alma, é um bálsamo para o DNA e é uma lembrança justamente nossa. É uma lembrança que reflete em todas as ações que a gente vai fazer na vida, em todos os encontros, em todas as relações. Se a gente conseguir cultivar e lembrar isso todos os dias, pode ter certeza que a vida muda. E é com essas intenções que eu vou finalizar essa série de 27 vídeos do curso Aprofunde-se como um Ser Energético, porque não tem nada para além a falar depois delas. Elas já representam tudo que esses vídeos representam e também auxiliam no processo de manifestar tudo aquilo que a gente é. Meu muito obrigado a todos, desejo tudo do melhor para a alma de vocês, para essa encarnação. E a gente vai finalizar esse vídeo com essas intenções profundas. Meu profundo, muito, muito obrigado. Querida camada 12, Deus Todo-Poderoso. E a gente vai repetir essa intenção 3 vezes. Eu aceito o amor perfeito do Criador. Eu sou profundamente amado. Eu aceito o amor
perfeito do Criador e eu sou profundamente amado. Eu aceito o amor perfeito do Criador e eu sou profundamente amado. E assim é.